Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Já te adianto, certo? Caso você ainda não tenha percebido, aqui no canal já vou falar tanto a primeira leitura como o Salmo responsorial, tanto da solenidade de São João Batista, quanto da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, quanto também do próximo domingo, né, o 13º domingo do Tempo Comum. Então você corre, já começa a acessar e compartilha com outras pessoas, tá certo? Mas voltando para a primeira leitura, ela se encontra lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo de 8 até o 13. Depois, capítulo 23, versículo do 1 até o 13, que diz assim: Naqueles dias, o sumo sacerdote Eucias disse ao secretário Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Eucias deu o livro a Safã, que também o leu. Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nestes termos: Os teus servos juntaram dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros, encarregados do templo do Senhor. Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei: O sacerdote Eucias entregou-me um livro. E Safã leu diante do rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes e ordenou ao sacerdote Eucias, a Ecã, filho de Safã, a Acobor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e a Azias, ministro do rei: Ide consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo e de todo o Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos foi prescrito. Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. De pé, sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos e decretos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro, e de todo o povo aderiu à aliança. Amado irmão, amada irmã, deixa eu tentar te ajudar a contextualizar toda a situação. Certo? Nós estamos aqui no contexto do Reino do Sul. Eu já expliquei isso no vídeo da primeira leitura de segunda-feira, também da terça, então dá uma assistida para você entender o que eu estou explicando. Nós estamos no contexto do Reino do Sul. Ezequias tinha sido rei dessa região, mas depois acabou vindo um rei chamado Manassés. O seu reinado aconteceu muita coisa ruim. Uma delas, inclusive, foi que o livro da aliança, digamos que seria hoje a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tinha se perdido. E eram livros importantes, uma vez que ali estava contido as leis básicas do judaísmo. Mas aí depois que Manassés sai do governo, para você ver como é que ele era ruim, ele inclusive pediu para que pudesse encerrar ao meio Isaías. Ele era tão ruim que depois que ele sai, então agora chega o bisneto de Ezequias, que era Josias, e quando Josias ele entra no poder, uma das coisas que acontece é que eles encontram ali aquele livro que havia sido perdido. E aí acontece algo bem interessante, que é esse o ponto crucial dessa leitura, que eu também espero que você possa entender. Algo crucial que acontece aqui é que, ao encontrar este livro, o rei ele acaba fazendo o quê? Renovando a aliança. Eu acho isso muito interessante, porque isso traz uma visão teológica muito bonita. Nós podemos perder uma aliança que fizemos com Deus, nós podemos nos afastar de uma aliança que fizemos com Deus, nós podemos inclusive perder a nossa memória, no sentido de esquecer o bem que Deus nos fez. Mas de alguma forma, Deus que está no controle de tudo, Ele sempre vai organizar os caminhos para que a gente, ao reencontrar, a aliança possa ser restabelecida. E é muito interessante também, se você observar o que acontece na leitura, ele começa a dizer, aqui, que a ira do Senhor deve ser muito grande, ele fala isso no versículo 13, porque os antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem colocaram em prática aquilo que havia sido escrito. Note que Deus ele poderia meio que se enraivecer porque os antepassados não seguiam aquilo, porque os pais daqueles que ali estavam não tinham cumprido. Mas, gente, Deus, nesse sentido, olha as aspas que eu estou colocando,
Deus ele é rápido em esquecer dessas coisas. No sentido de que ele não esquece, ok? Essa é uma forma de expressão. Ele não esquece. Mas, na verdade, o que está acontecendo ali? Deus, ele automaticamente, ele não conta essa realidade quando ele deseja derramar a sua graça mais uma vez sobre nós. Então, Deus, ele está preocupado com esse agora, né? E é isso que está acontecendo aqui. E é muito bonito ver que ali, de fato, chamam a todos, alguns vão até chamar, foi quase uma nova Páscoa que foi ali sendo feita, e ali se renova, de fato, aquilo que aconteceu lá no Monte Sinai. Por isso que vai dizer aqui que ele lê diante de todos aquele que é o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. E aí, de pé sobre o estrado, reconclui a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e observar seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o seu coração e de toda a sua alma. Né? Esse é o nosso convite. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, nos obrigar, né? É mais ou menos essa mesma ideia, a seguir o Senhor e a observar suas leis. E aí eu faço uma pergunta para finalizar esse nosso vídeo. Será que nós temos de fato abandonado a aliança? Pensemos na aliança como o nosso batismo, por exemplo. Nós temos uma aliança porque agora nós somos filhos de Deus. Será que nós temos abandonado aquilo que o batismo nos chamou a sermos? Será que nós temos abandonado esse tempo que Deus tem nos conferido enquanto pessoas? Será que nós temos abandonado a vontade de Deus nas nossas vidas? Falo isso, amado irmão, amada irmã, porque na verdade mesmo, o desejo do coração de Deus é que a gente nunca o abandone, que nós nunca abandonemos a aliança, mas se nós perdermos, Ele nos confere uma segunda chance. E eu também queria finalizar pensando em algo, né? Nós vemos aqui que aquele que é líder, pelo jeito dele de renovar a aliança, diz no último versículo que todo o povo adere à aliança também. E aqui eu penso na imagem das famílias, né? O quão é importante um pai e uma mãe estar com o coração, né, com os olhos fixos em Deus, que todo o seu povo, seus filhos, por consequência, vão vendo esse testemunho e vão também, né, aprendendo a olhar para Deus acima de tudo. O testemunho do pai e da mãe nessa situação é muito mais do que importante. Então que nós aprendamos isso em nossas vidas, né? Nunca abandonamos a aliança, mas se abandonarmos, Deus ele toma conta de tudo para que nós possamos ter a possibilidade, se quisermos, é claro, renovar esta aliança. Então, amado irmão, amada irmã, é isto. Eu espero por você já aqui no canal, onde vai ao ar já a reflexão do Evangelho, tá bom? Espero por você aqui. E não esqueça aquele que já falei aqui no canal, tá bom? Já foram ao ar as reflexões aqui, já do Salmo Responsorial e da primeira leitura, tanto do domingo, quanto de São João Batista, quanto também do Sagrado Coração de Jesus. Não perca nada. Precisamos beber e beber o máximo que pudermos da liturgia da nossa igreja, tá bom? Até mais, que Deus te abençoe.